pessoal! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Dara e eu estou aqui pela primeira vez apresentando conteúdo de números para vocês. A habilidade a ser desenvolvida na aula de hoje ela é descrita da seguinte forma: reconhecer o sistema de numeração decimal como o que prevaleceu no mundo ocidental e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características, base, valor posicional e função do zero, utilizando inclusive a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. Para quem acompanha as videoaulas aqui do Semeando, vocês puderam perceber que o sistema de numeração decimal já vem sendo desenvolvido com vocês ao longo dos ciclos anteriores. A Mariane falou um pouco sobre a sua base decimal e como a posição interfere no valor numérico. Ou seja, se escrevermos 35 e 53, apesar dos algarismos serem os mesmos, 5 e 3, eles não representam o mesmo número, sendo 35 até menor do que 53. Além disso, no último vídeo de números, o Márcio falou sobre como localizar números decimais na reta numérica, e para isso ele utilizou a decomposição de números decimais em soma de números racionais. Mas para que a gente conseguisse aprender tudo isso que vimos até agora, uma ferramenta muito importante teve que ser inventada: o zero. Ah, Dara, mas como assim? A gente utiliza o zero tem tanto tempo e ele nem parece ser tudo isso. Pois eu estou aqui exatamente para te contar como que esse número, que parece ser tão simples, na verdade é tão importante para a matemática e para o nosso sistema de numeração atual. Lá na primeira aula de números, a Mari falou sobre alguns sistemas de numeração e a evolução até chegar ao indo-arábico, que é o que utilizamos e conhecemos hoje. Nos sistemas hieróglifos egípcios, assim como nas numerações gregas, romanas e hebraicas, por exemplo, cada símbolo era utilizado para representar um número em específico, independente da sua posição. Ao contrário do nosso sistema de numeração atual, como a gente viu no caso do 35 e do 53. No caso dos números romanos, o V vale 5, independente de onde é colocado. Já no nosso sistema atual, quando pegamos a tabelinha das unidades, dezenas, centenas, milhares e assim por diante, se pegarmos o número 5 e colocarmos na primeira casinha, ele representa 5 unidades. Já quando colocamos na segunda casa, são 5 dezenas, ou seja, 50 unidades. Na terceira casa, 5 centenas, que são 500 unidades, e assim por diante. Então, onde colocamos ele é importante. Antigamente, no sistema de numeração chinesa, para que houvesse essa diferenciação das casas, existia um símbolo para indicar na escrita as dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e por assim vai. Por exemplo, esse símbolo aqui indicava que o número anterior a ele deveria ser multiplicado por 10. Isso significa que ele estava na casa das dezenas. Esse indicava a casa das centenas. Logo, o número anterior a ele deveria ser multiplicado por 100. E esse indicava a multiplicação por 1000. Logo, a casa dos milhares. Dessa forma, o número 7.829 era escrito da seguinte maneira: da esquerda para a direita, nós temos o símbolo representando o número 7 e logo em seguida o que representa a multiplicação por 1000. O símbolo representando o número 8 e logo a multiplicação por 100. Outro símbolo representando o número 2 e em seguida o símbolo representando a multiplicação por 10. E por fim, o símbolo representando o número 9, que seriam as unidades. Então você faz todas as multiplicações que vimos até agora e soma tudo. No final, temos que essa simbologia que está aparecendo aqui na tela representa o número 7.829 no sistema de numeração antigo chinês. Claro que seria bem mais fácil se eles simplesmente escrevessem dessa forma aqui, de um jeito que a posição de cada símbolo indicasse qual casa ele pertencia, assim como no nosso sistema de numeração atual, mas foram necessários muitos anos para que isso fosse inventado. Mas, aproximadamente entre 1792 e 1750 a.C., os babilônios inventaram um sistema de numeração que também era posicional, assim como o nosso.
existiam dois símbolos apenas, esse que simbolizava o número 1 e esse que representava o número 10. Não vou entrar em muitos detalhes, mas o sistema de numeração deles era posicional somente com os números após o 59. E para a gente saber o valor numérico deles, a base que eles utilizavam era 60, o que, comparado com o nosso sistema atual, se um número estivesse na segunda casa, ao invés de multiplicarmos ele por 10, multiplicaríamos por 60. Logo, o número 70 era representado por esses dois símbolos aqui. Da esquerda para a direita, nós temos o símbolo que indicava o número 1 na segunda casa, então nós fazemos 1 vezes 60, e o que seria a casa das unidades, nós temos o símbolo indicando 10. Então, no final, nós devemos fazer a seguinte continha: 1 vezes 60 mais 10, que dá exatamente os 70. Mas isso começou a gerar uma confusão. Por exemplo, se eu escrevesse esses dois símbolos que estão aparecendo aqui na tela para vocês, ele poderia representar tanto o número 2, já que cada algarismo desse simbolizava o 1, quanto o número 61, porque se formos considerar que um desse símbolo está na primeira casa e o outro está na segunda casa, a gente deveria fazer 1 vezes 60 mais 1, que no final daria 61. Sabendo desse problema, os babilônios decidiram acrescentar um espaço vazio entre um símbolo e outro para que a gente conseguisse diferenciar se, de fato, estávamos falando de um número de 59 para baixo ou se era um número maior do que 59. Então, deveríamos começar a usar esse esquema de multiplicar por 60. Dessa forma, conseguiríamos diferenciar os números 25, 615 e 4.305, por meio do tamanho do espaçamento entre um símbolo e outro, pois era como eles mostravam em qual casa estava cada algarismo. Comparando com o nosso sistema atual, era como indicava se o número estava na casa das unidades, das dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e assim por diante. Mas ainda assim existiam alguns problemas. O primeiro deles é que tinham algumas pessoas que não tinham a letra muito boa ou ficavam um pouco desatentas e não tomavam muito cuidado na hora de colocar esse espaçamento a mais entre um símbolo e outro. O segundo problema é que, por mais que eles tivessem acrescentado esse espaço, ficava difícil de perceber na hora se aquele espaço representava mais de uma casa vazia ou se era somente uma mesmo. Mas se você for parar para pensar, o número 60 e o número 1 eram representados da mesma forma, porque por mais que a gente tivesse aquele espaço vazio para representar a falta de uma casa, como o 60 é somente representado por um único símbolo, ficava um pouco difícil saber se tinha ou não um espaço ali depois dele. Mas naquela época, eles não pensaram em criar um símbolo para representar essa casa vazia. Eles iam mais pelo contexto. Por exemplo, se eu estivesse falando para você que eu fui à feira comprar maçã para mim, muito mais provavelmente que eu fui comprar uma maçã do que comprar 60 maçãs. Então eles iam levando dessa maneira. Ao longo dos anos, algumas civilizações tentaram contornar esse problema, como foi o caso do sistema posicional chinês, em que eles colocavam os símbolos dentro de quadradinhos. Então cada quadradinho que estivesse vazio representava a falta daquela unidade, o que é parecido com o nosso zero de hoje em dia. E séculos depois, essas mesmas descobertas em relação à criação de um símbolo para representar a falta dessa casa foram feitas aqui na América Central, pelos sacerdotes e astrônomos maias. E assim surgiu o nosso número zero, que conhecemos do sistema indo-arábico, ou também conhecido como sistema de numeração decimal. E por que o zero é tão importante para nós? Porque pensa comigo, assim como no sistema de numeração dos sábios da Babilônia e no sistema posicional chinês, se eu escrevesse para você 5 e 7, como você poderia ter certeza que eu estou falando do número 57, 570 ou 507? Por isso o zero é tão importante, porque é ele que vai me falar que eu tenho 0 unidades
7 dezenas e 5 centenas. Então, o número que eu escrevi foi o 570. Além disso, como você ia representar no papel uma quantidade que não existe? Por exemplo, aqui na minha sala eu tenho 0 cadeiras. Viu como que uma ferramenta que parece tão simples, na verdade foi tão importante para a matemática? Bom, pessoal, a aula de hoje se encerra aqui e espero que tenham gostado do Momento História. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa e se tiver alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários. Eu vou deixar também na descrição do vídeo um livro que foi referência para essa minha aula de hoje. Ele é um pouco grande, mas para quem quer saber melhor sobre a história dos números, eu super recomendo. Nos vemos em outras videoaulas aqui do Semeando para Florescer Matemática. Até mais!